E aí, pessoal, tudo bem aí com vocês? Sou o professor Rodrigo Cordeiro, ok? E eu vou falar aqui sobre um tema bem interessante, a cadeira abdutora e as variações de ângulo. Você já deve ter visto, você aí que é personal trainer ou até estudante de educação física, mas já está ali na sala de musculação, pessoas fazendo a cadeira abdutora em alguns ângulos diferentes. Ângulo clássico ali de 90 graus e, por exemplo, cadeira abdutora um pouco mais em pé, num ângulo ali aproximadamente de 45 graus. E vocês podem ficar pensando que é invencionismo e não faz sentido. Mas eu vou mostrar aqui através da biomecânica e de uma aplicação aqui bem rápida de vetores que faz sentido sim e tem um porquê. Vamos lá? Aqui essa imagem, aqui é mais ou menos o glúteo médio, certo? Vamos ter uma noção aqui que aqui é o glúteo médio. Essa imagem aqui talvez não mostre, ele é um pouco mais para cá, certo? Mas aqui é o glúteo médio. Então perceba que aqui ele tem fibras um pouco mais anteriores, fibras mais aqui ó, que realizam clássicas abduções de quadril, certo? Essas fibras mais anteriores elas realizam flexão de quadril também, porque perceba que ela está um pouco mais à frente do eixo. E tem essas fibras aqui mais posteriores, ok? Mas o glúteo médio como um todo, ele é como se fosse um leque, então as fibras dele ali como um todo realizam a abdução de quadril, certo? Essas setas amarelas significa que essas fibras mais anteriores, essa seta está no direcionamento das fibras mais anteriores e essa outra seta amarela aqui está no direcionamento das fibras mais posteriores. Então, quando essas fibras anterior e posterior elas se contraem, tem um vetor resultante, isso aqui é a lei do paralelogramo, certo? Não é o foco agora, mas significa que quando as fibras posteriores e anteriores elas se contraem, ela puxa o glúteo puxa o fêmur para cima e realiza o movimento de abdução, que é demonstrado aqui no vetor resultante, esse vetor vermelho. Então, isso aqui, perceba que é na posição ali anatômica, 0 graus, como se você estivesse, por exemplo, em pé. Esse outro cenário aqui é o cenário mais ou menos de um ângulo aqui, ó. Perceba que eu tentei replicar aqui o fêmur um pouco mais à frente, formando um ângulo aqui de aproximadamente 45, 50 graus, que é justamente aquela cadeira abdutora mais em pé, que você geralmente vê algumas pessoas fazendo aí na sala de musculação. Então perceba que quando o fêmur ele gira mais para frente, então ele flexionou um pouco o quadril, no caso. Então perceba que esses ângulos aqui, esses vetores aqui, eles se modificam um pouco. Aqui é os vetores em amarelo, as fibras anteriores e as fibras posteriores. Aqui é a lei do paralelogramo e aqui é o vetor resultante. Então perceba que esse vetor resultante ele está um pouco mais inclinado para trás. Então o que é que isso significa? Significa que nesse ângulo de 45 graus, a ênfase não é que as outras fibras não estejam trabalhando, mas a ênfase é mais direcionada para as fibras ali, médio, posteriores do glúteo. E o que é que isso aqui seria interessante? Seria interessante em algumas disfunções, como por exemplo, fraqueza do glúteo médio. Essa fraqueza geralmente está atrelada às fibras mais posteriores. Então, por exemplo, uma aluna sua que tem ali o valgo no joelho em exercícios dinâmicos como agachamento, leg press a fundo, então seria interessante essa prescrição nesse ângulo aqui de 45 graus. Por quê? Porque a gente consegue dar uma ênfase maior às fibras mais posteriores. E detalhe, eu não ia mencionar, mas quando a gente flexiona o quadril, existe um músculo chamado tensor da face lata, e quando a gente flexiona, ele é colocado em insuficiência ativa. Então ele diminui a capacidade dele de produzir força. Ou seja, imagine só, tem dois músculos que realizam um movimento de abdução, o glúteo médio e o tensor. Então, se o glúteo médio está fraco, quando você realiza a abdução e o tensor da face lata também é um abdutor, ele rouba o movimento. Então ele é mais ativado do que o glúteo médio. Então às vezes você está fazendo um exercício de abdução, uma cadeira abdutora, e o foco não está sendo tanto direcionado para o glúteo. Por quê? Porque ele está fraco. Então a gente precisa traçar estratégias para fazer com que o glúteo ele seja bem mais ativado em um exercício, em um movimento que é clássico dele. Então quando a gente flexiona o quadril um pouco para frente,
ok? Então a gente coloca o tensor da face lata em insuficiência ativa, diminuindo a capacidade dele de produzir força e, consequentemente, se tem outro músculo que também faz aquele movimento, que é o glúteo médio, a gente consegue direcionar mais para ele, porque o outro músculo que está mais forte, ele está com a capacidade de força, de produzir força diminuída. E ainda com essa estratégia de vetorização, porque quando a gente coloca o quadril ali flexionado a 45 graus, o vetor ele inclina mais, a gente deixa um músculo em insuficiência ativa, aumenta a chance do outro ser mais ativado e ainda coloca o outro músculo, o glúteo médio, em uma posição que o direcionamento do vetor resultante é mais direcionado na linha daquelas fibras médio posteriores. Então a gente consegue dar uma ênfase bem maior na região do glúteo médio, médio posterior, quando o exercício é feito, quando a cadeira abdutora ou qualquer outro exercício é feito no ângulo de 45 graus. O outro cenário é justamente no ângulo aqui de 90 graus, que é a cadeira abdutora convencional, sentada ali no seu padrão normal. Então vou replicar aqui novamente os vetores. Então perceba que o vetor resultante, ele inclina mais para trás ainda. Então é mais para as fibras mais posteriores. Mas o ideal seria justamente aqui, ó, quando a gente pensa nessa estratégia que eu estou mencionando, ok, pessoal? E pensando em glúteo médio, glúteo máximo já é outra coisa. Então, o ângulo ali de 45 graus não é invencionismo, não é malabarismo. Tem biomecânica por trás, tem ciência por trás, como os próprios vetores aqui mostram. Beleza, pessoal? Então, qualquer dúvida, coloca aí nos comentários, já me segue, já curte o vídeo aqui, para você receber notificações toda vez que eu postar, ok?